Amém, irmãos. Nós falamos da última vez sobre ter uma família estável, uma casa estável. Deus já disse isso 2 vezes para 2 homens e eles quiseram dar os passos maiores do que as pernas e eles se complicaram. Uma foi, Deus falou para Davi, eu vou te dar uma casa estável. O que nós entendemos por uma casa estável? Uma casa ordenada, não se abala, uma casa segura, é tudo que nós precisamos de uma família estável. Depois Deus disse isso para Jeroboão, por incrível que pareça, Deus falou para Jeroboão, aquele servo de Salomão, que quando divide o reino, ele divide o governo com o filho de Salomão, e Deus fala para Jeroboão que daria para ele uma casa estável também. Davi se complicou na jornada toda com mulheres, Salomão, e fazendo rolo, né, com a vida. Foi fazendo rolo com a vida e esqueceu da casa. E a casa de Davi foi uma casa muito perturbada. Depois veio Salomão, fez muita loucura, mas muita loucura, e que a casa dele deixou de ficar estável e se dividiu, e chegou um servo dele e dividiu o reino com o filho dele. Aí quando Jesus nasce numa casa que não era nem casa ainda, de 2 pessoas estáveis. Qual que era a estabilidade de Maria? O que a Bíblia fala de Maria? Que Deus achou o quê? Graça na vida de Maria. É muito amplo, né? Maria, irmãos, ela, uma mulher assim, exemplar para Jesus nascer na casa, gerar na barriga de Maria. Não era qualquer mulher, né? Ela tinha graça de Deus, uma mulher grata, uma mulher feliz com o Senhor, sábia, aguardou em silêncio. Ela via Jesus, ela sabia quem era Jesus e ela ficou calada, né? E José era um homem estável também. A Bíblia fala que José era um homem justo. E quando Maria aparece grávida, ele não a quis difamar, porque ali era um apedrejamento. E ele ficou calado até que veio um sonho e o anjo falou com ele. Então ele teve um intervalo de crise. Provavelmente ele teve um intervalo de crise, mas ele era um homem justo. Por que um homem justo? A Bíblia fala que o prazer do justo é o quê? Encobrir a transgressão. Amém? Então, uma casa estável. E todo sonho do nosso coração é ter uma vida estável. Amém, queridos? Organizados emocionalmente. Quando eu sou organizado emocionalmente, todas as minhas coisas vão ser organizadas. Isso é um fato. Na área que eu sou desorganizado emocionalmente, aquela área, as coisas vão seguir em risco de desorganização. Eu posso ser um bom funcionário, mas eu ter uma desorganização na área de relacionamento com o sexo oposto. Eu posso ser um bom pai de família, cuidadoso com a minha esposa e meus filhos, mas eu posso ser desorganizado na vida financeira. Não é assim? São tantas coisas, né? Às vezes eu cuido bem da minha casa, ali na minha casa, eu trabalho, mas eu tenho problema de relacionamento com as pessoas. Se a gente for citar aqui, são várias situações que nós temos dificuldade de estabilizar a nossa vida. Nós, pastores, pais, discipuladores, amigos, irmãos, nós relacionamos com a igreja e queremos ajudar os irmãos em todos os aspectos, mas a gente vê-se uma montanha difícil de remover na vida das pessoas. E então nós não podemos ficar assim, abatidos, aborrecidos, não tem jeito. Nós temos sempre que crer que as pessoas mudam, que as pessoas se transformam. O ensino é um mapinha. A gente dá um mapinha para a pessoa, a palavra de Deus. Você quando prega para alguém, você dá um mapinha para ele. Chegar na ilha, na mina de ouro, é outra história. Você não chega para a pessoa. Ela tem que ir. Você dá um mapinha, a palavra de Deus. O ensino na igreja é um mapinha.
Amém? Vem cá, irmão, vamos orar para você. E ora, irmão, chora. Mas ele precisa de caminhar. E todos os problemas estão bem relacionados ao nosso emocional. Que isso é muito feito na família, dentro de casa. Nós vamos compartilhar hoje sobre filhos, né? Todos nós aqui somos filhos. Temos pai, ou já tivemos pai. Lógico, né? Então, nós trazemos alguns resquícios familiares e que muitas coisas a gente consegue quebrar e seguir. A gente já vê muito ensino sobre laços de família, quebrar a maldição familiar. Eu creio nisso, só que não dessa forma, às vezes, da oração, tá? Eu creio nisso porque a gente sabe que a gente vem carregando alguns laços, alguns erros, como também as qualidades das nossas famílias. Então a gente tem que discernir e orar mesmo, tem que orar, impor as mãos, mas nós temos que realmente cortar o laço, brigar, perseguir a deficiência da nossa família. E nós viemos, o projeto de Deus era que a família natural, ela formasse muito bem o emocional das pessoas. Amém, queridos? Porque o projeto inicial, lembra antes do pecado, o que Deus deu uma palavra para o casal? Governe. Não dividiu o governo. Botou o governo na mão dos dois. Pelo menos eu entendo assim. Eu acho que os irmãos entendem também. Ali não houve multiplicar, e foi tudo no plural. Não tinha aquele negócio de governo. Eles eram um, não tinha pecado. O que a palavra pecado significa? Errar o alvo. Amém? O que arrependimento significa? Mudar a mente. Mude vossa forma de pensar para vocês pararem de errar o alvo. É exatamente isso. Arrependimento, que a Bíblia vem falando do início ao fim. Então nós precisamos de ordenar essas coisas. Nós precisamos de ver a nossa vida e nós vamos formar outras famílias. O que acontece? Se eu não estiver estável, eu corro o risco de fazer o quê? Gerar o quê? Situações estáveis. Se eu não tenho uma estabilidade na minha vida, eu corro o risco de fazer um casamento que não tem estabilidade. Nas áreas que eu não tenho estabilidade. Não, meus filhos não estão condenados a viver a mesma instabilidade. Eles podem cortar o elo, mas eles vão sofrer por isso. A gente sabe, eu sei, eu não sou 10. Na minha casa eu vejo algumas coisas que eu não deveria ter feito da forma que eu fiz. Eu deveria ter mudado. Só que eu vi agora. Eu creio que os meninos, algumas coisas que eles não gostaram do meu comportamento, eles têm que ser hábeis para não praticarem. E tem muita coisa. Às vezes eu perguntava a eles assim, aí eles não conseguiam falar, né? Aí um dia um já me falou, citou alguns exemplos, né? E eu gostei, foi bom, muito bom. Então, essa reciclagem é feita e nós precisamos de aprender com isso. Então, eles precisam de aprender que algumas coisas que eu errei com eles, que eles viram eu errando com a Valéria, ou viram eu errando na vida, eles não praticarem, eles perseguirem. E aquilo que eles viram de bom, eles aprimorarem. Isso é o propósito. De glória em glória, de glória em glória. Amém? Isso é o propósito de Deus. Então Deus quer fazer casas estáveis. Vocês, solteiros que estão aqui, vocês têm, por obrigação, compromisso, por inteligência também, terem uma família melhor do que a que você teve. Amém? Este é o processo. Porque nossos pais, eles não queriam nos fazer mal. Só que às vezes eles fizeram. Tem muitos de nós aqui que viemos de um lar atrapalhado. Outros não vieram de lar nenhum. Outros vieram de um lar sem pai. Outros vieram de um lar sem mãe. Outros vieram de um lar todo esmagalhado. Que às vezes tem outros que nunca viram família. Chega na igreja, eles vão ver isto. Amém? Eles vão ter que ver aqui, ver na minha vida, na vida dos irmãos, vão aprendendo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Amém. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia
e aplicando-lhe saliva aos olhos, ainda bem que ele era cego, saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque, como árvores, os vejo andando. Primeiro que árvore não anda, né? Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia, presta atenção, de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, e recomendando-lhe: não entres na aldeia. Assim, podemos espiritualizar aqui, acho que seria bom, pega uma coisa assim, né? Não entre na aldeia mais, quer dizer, não volte à velha vida, não vá lá para o meio que você vivia. Amém? Era cego, cego é cego, não enxerga nada. Jesus dá um toque nele, mistura coisa natural com espiritual, que é a saliva dele com a terra, e ele tem uma visão. Ele recobre a visão e ele vê as coisas atrapalhadas. A forma que ele enxerga as coisas são esquisitas. Ele vê os homens, porque você assim, veja os homens como árvores, mas acontece que ele não viu só isso. Isso era menos esquisito. Mas assim, vejo, porque como árvores os vejo andando, né? Então, era para o indivíduo discernir se não está esquisito porque a árvore não anda. É uma complicação a forma de enxergar, né? Depois, Jesus põe a mão nele novamente, sem barro, sem nada natural, só mão, e ele começa a distinguir as coisas perfeitamente. Havia um projeto de Deus antes do pecado, que não tinha igreja, nós falamos isso ontem, não tinha batismo. Batismo veio depois, a família veio primeiro, porque o projeto todo estava na família. Se o homem não pecasse, não tinha arrependimento, não tinha batismo de arrependimento. Então, não havia arrependimento, então todo o projeto estava estabelecido na família. Ali na família, eles iam aprender tudo, porque mandou multiplicar, crescer, multiplicar, dominar tudo. Eles iam aprender com a família, com o pai, com a mãe, tudo legal. Quando zanga, que eles pecam, aí você vê que Adão e Eva perdeu a noção total de Deus. Caim e Abel, Caim mata Abel, Caim era o homem que vivia da força do trabalho, Abel era o mais precioso de Deus, que Abel, o sacrifício de Abel fala até hoje, que é a gratidão. Aí ele mata Abel, Caim some, vai para a terra de Nod, que a palavra chama exílio. Quando alguém vai para o exílio, ele não se confessa que ele que ele é errado, ele é um exilado. Ele não é fugitivo, ele é um exilado. Vocês têm que me acolher porque eu fui injustamente perseguido. Você vê no papo de Caim com Deus, o papo é este. E Caim vai, e aí começa aquela complicação na terra. Adão e Eva tinham perdido a noção de Deus. Quando nasce Sete, que é a palavra designado, ou mesmo que apóstolo, aí ele gera Enos, que é a palavra mortal ou limitado, aí o arrependimento, aí começa a invocar o nome do Senhor. Se ele começa a invocar o nome do Senhor, porque Adão e Eva não invocavam o nome do Senhor. Agora você imagina Adão e Eva não invocando o nome do Senhor, aonde eles foram parar. Amém? É muito sério, eles perderam a noção. Alguém aqui já foi na praia e tomou um capote da onda? Na hora que você levanta, aí você fala, o mar é para lá. Ou um tomo de bicicleta. Já viu como é que você levanta? Você não sabe para que lado que você. Depois você senta. Adão e Eva tomam um capote e perderam a noção das coisas. E nós, irmãos, quase que generalizado, não é generalizado, mas quase, viemos de uma família, às vezes sem noção das coisas. Nós vemos o que os pais fazem com os filhos.
não precisa ir longe. Hoje você está liberado de ir à noite lá em Cristiano, mais cedo, e ver as famílias lá na rua, no baile de carnaval. Você vai ver famílias, pai, papai, mamãe e filhinhos lá. Na realidade, o coração daqueles pais não estão querendo fazer mal para os filhos. Ou você acha que os pais vão lá, vão detonar na vida desses meninos? Algum pai faz isso? Não faz isso. É porque eles não vê com clareza. Ele vê as coisas, os homens, a vida, a criação de Deus como coisa, como árvore. Eles têm uma unção, porque se ele tem uma família, porque ele tem um milagre de Deus. Amém? Você é um milagre de Deus. Porque quando seu pai namorou com a sua mãe, amém? Não está pesado não, né? Você acha que apenas um sêmen com um óvulo vai gerar um filho? Uma vida? A Carolina está com um bebezinho ali. Neném mexe, diz que chupa, não é isso? Chupa dedinho, não tem fatos assim? Soluça, chora? Não. Ele está na Nova Jerusalém ainda, né? Aí nasce aquele neném, você vê que ele pensa. Você vê que ele tem reações, que ele tem gosto. Que o nenenzinho, um pouquinho, você enrola a luvinha dele, prende aqui, que antigamente as mães faziam isso, não fazia? Ele rapidinho sai dali, ele quer ficar como um livre. Porque só um sêmen e um óvulo não faz isso, eu não creio. Mas há um sopro de vida ali. Amém? Estava lendo um artigo que falava que é tão impressionante isso, eram cientistas e falando sem Deus, assim, que na hora da codificação do código genético mesmo, o encontro ali do pai e da mãe, acontece uma coisa tão misteriosa que é formado a alma e o sentimento das crianças, né, da pessoa. Então não tem como a ciência explicar como isso acontece, porque é como se porque cada um de nós temos uma personalidade. Você pode ter gêmeos idênticos que têm o mesmo código genético do pai e da mãe, mas no dia a dia eles são pessoas diferentes. Então existe de verdade um sopro divino ali. Existe uma coisa que é um mistério que o homem não vai conseguir explicar, né? Então, nós somos... ontem o Marinaldo leu o Salmo 139 e ele fala, quando éramos informes no ventre da nossa mãe, Deus já conhecia todos os nossos dias, né? E aí abre aquele tanto de discussão. Esses cientistas estavam falando isso por causa das pessoas que defendem erradamente o aborto até 3 meses de gestação, porque fala que aquilo ali é só um amontoado de célula que não tem significado nenhum. Isso é mentira, porque desde que o primeiro encontro, existe um mistério divino que Deus já soprou ali e já deu quem somos nós, né? Então, nós tivemos uma unção de Deus, o sopro mais a terra. Só que, na realidade, quase que generalizado, não é generalizado. Tem pessoas que têm o privilégio de não passar por essa experiência trágica que eu passei, de ter uma visão torta da vida. Aí depois ele começa a ver as coisas ofuscadas, ele começa a enxergar tudo atrapalhado. Ele começa a ver pai e mãe de uma forma que não é a forma de Deus, ele questiona pai e mãe, ele acha que os pais são invasivos, porque ele enxerga homens como árvores, andando. Ele tem movimento, tem vida, mas ele enxerga torto, ele enxerga ofuscado. Relacionamento com dinheiro, ele acha que tem que ganhar dinheiro a qualquer preço, porque ele enxerga essa unção que ele teve para sair da cegueira, de não ser apenas um animal, ele se tornar racional, homem que deixou a cegueira, mas só que ele enxerga tudo atravessado. Quanto ao corpo, a sensualidade, né? As meninas são já novas, são muito lindas. Então, ela não enxerga que esse privilégio, essa bênção para o esposo ou o menino, ele não enxerga que aquela moça tem que ser respeitada, que ela não é dele. Então, eles estão vivos, estão se movimentando, mas eles enxergam errado.
Porque a sexualidade foi Deus que deu. Houve um sopro de Deus ali. Saliva com terra. Não é errado. Você não está errado se você não tem nenhuma atração sexual. Então, Deus, ele traz essa unção para um cara cego e ele torto. E isso, irmãos, toda a vida de Deus era para ser formada na família. Só que às vezes os pais não sabem formar, a mãe não tem tempo, e por aí vai, sem o Senhor, mesmo alguns com o Senhor, vai embaralhando tudo, vai atrapalhando tudo. Aí quando nós chegamos a certa idade, aí começamos a ver homens como árvores e começamos a fazer uma barulheira na nossa vida, desorganizando a nossa vida. Aí precisamos de uma segunda unção, que o Senhor vem, toca nos nossos olhos e nós com discernimento começamos a enxergar as pessoas com clareza. A vida, me enxergar, quem sou eu, esse físico que eu tenho, o corpo que eu tenho, os membros que eu tenho, a minha sexualidade, meus sentimentos, meu dinheiro, minha família, meus filhos, meu vizinho, a igreja. Então eu vou ter uma unção clara e diferenciar. Mas isso era para ser feito na família. Não foi. Amém? Você acha que Jesus deu uma brincadeirinha com o cara assim, eu vou dar uma cuspidinha aqui, o cara é cego, não vai ver. Não, Jesus não. As obras de Deus são perfeitas. Então é um ensino, a gente tem um discernimento aqui hoje para aprender isso. Talvez outros irmãos já ensinou isso aqui de outra forma. Então, irmãos, nós estamos, creio, que estamos na segunda unção. Amém? Porque às vezes muitos de vocês vieram entortados emocionalmente da família. E a gente sabe disso. A gente sabe disso. Com mágoa, com uma complicação, exemplos errados. Outros nem famílias tiveram para ver. Não é assim? Tem casos e casos. Aí é uma angústia no seu coração pela família que você teve, pelo pai, pela mãe, ou pelo irmão, pelo avô. Conheci um senhor de 70 e tantos anos que tinha uma mágoa com o avô. E eu falei para ele do perdão de Deus. E ele, se eu não concordo, disse, não, mas você tem que entender. Sabe qual a primeira pessoa que confessou que Jesus Cristo era filho de Deus e se converteu? Assim, quem? Esse aqui cara que furou o lago do lado de Jesus e saiu sangue e água. E o que ele falou? Verdadeiramente esse é o filho de Deus. Ele disse, não concordo. Eu não concordo com esse perdão. Essa religião de vocês é muito ruim. Aí isso é esquisito demais. Mas não entendo. Sabe por quê? Ele tinha 75 anos. Ele tinha uma mágoa com o avô dele, que já tinha morrido há muito e muito tempo. E ele me contou. Eu não acredito que o meu avô está no céu. Se ele aceitou Jesus, perdoa. Eu não aceito essa religião sua. No duro, isso aconteceu comigo, uma pessoa até conhecida. É mole. Então isso são mágoas que a pessoa veio. Ele precisa da segunda unção. Amém? Então nós viemos e precisamos de ordenar isso na nossa vida. As pessoas estão sofrendo de bobeira. Porque nós, na igreja, a outra mão já passou. E já conseguimos enxergar com clareza. Amém? Deixa de ser bobo. Passa a enxergar direito. Como meus pais, larga de ser bobo, menino. Larga de ser bobo, irmão. Corta os laços. Bem. Hebreus capítulo 12, desembaraçando de todo o peso e do pecado. Tem duas coisas, peso e pecado. Desembaraça. Você já andou no mato? Embaraça e puxa. Você for lá de jeitinho, você não anda nunca. Vai arrebentando, desembaraçando. Irmão, sai disso. Se a sua família complicou lá, irmão, você não precisa mais. Já passou a segunda unção. Você já não está vendo homens como árvore mais. Acabou, você está de óculos agora, de Deus. Amém? Vendo com clareza, lente de Deus. Sai disso. Amém? Então, irmãos, Jesus nasceu num lar que nós falamos possivelmente ordenado. Só que ao longo dos anos desordenou, porque quando Jesus começa a pregar o evangelho, os irmãos mandou ele dar linha. Ele foi para Cafarnaum morar sozinho, porque ele estava com problema com os irmãos. Não fala de José, alguns falam que José morreu mais cedo, mas Maria ficou até
cruz, mas os irmãos tiveram um problema com Jesus, depois eles se convertem. Tanto é que tem 2 livros na Bíblia que são irmãos carnais de Jesus, é o livro de Tiago e o livro de Judas. Mas Jesus possivelmente nasceu num lar ordenado. E Jesus, ele não enxergava os homens como árvores, ele tinha clareza. Quando ele chega aos 12 anos, vai na cidade, na hora de voltar, o texto parece que ficou uns 2 dias sem os pais, ou um dia, não sei. Ele fica na cidade, falando para as pessoas do reino, os pais procuram, aí ele pega, o que ele responde para os pais? Vocês não sabem que eu vim cuidar das coisas do meu pai? Amém? Amém. Eu vim cuidar das coisas do meu pai. Aí, mas ele submeteu e foi com os pais. Na realidade, com 12 anos, Jesus, que é o nosso padrão, já sabia o que tinha que fazer. Amém? Amém. Jesus era claro, ele não via homens como árvores. Amém? Não via homem como árvores, ele via um homem como homem, com clareza. Então, nós precisamos de aprender isso. Então, a gente encontra as pessoas complicadas com problemas familiares. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Porque o solitário não vai andar em família. Mesmo que você é solteiro, seus pais já faleceram, você vai ter uma família para você viver aqui na igreja. Amém? Mesmo que isso acontecer, a Gracinha está ali, né? Já está solteira, ainda não se casou. E ela não é solitária. Ela tem muitas irmãs, muitas mães, muitos pais e muitos filhos. Amém? Ela tem uma família. E grande. Amém? Irmãos, na realidade, o que Deus quer nos ensinar? Jacó era um homem bom. Jacó era exemplo. Sabe o que a Bíblia fala? Qual que é o nome de Jacó? O que a palavra Jacó significa? Usurpador. Você gostaria de andar com um usurpador? E se você vendo seu pai sendo usurpador? Seu pai tem 3 mulheres. A sua mãe morreu, você era bebezinho. Eu estou falando de José. Você era bebezinho, não, você era menino. Certo? Jacó era pai de José. E Jacó era um homem complicadíssimo. Você lê a história de Jacó? Jacó era um homem complicado. E José, você vê a história de José, José teve uma vida, foi pressionado em todas as áreas da vida dele. Foi pressionado com a família, os irmãos vendeu ele. Ele foi pressionado à fé porque ele tinha a visão. Os irmãos vendeu ele por causa da visão que ele tinha de Deus. Não é isso? Aí ele vai, ele é vendido, ele entra como escravo. Aí depois a mulher de Faraó tenta a sexualidade dele, ele segura a onda. Depois lá o pessoal pisa na bola com ele, trai ele vai para a cadeia. Aí você conhece a história toda. E ele veio de uma família muito complicada e ele não teve uma vida complicada. A ponto de quando ele fica velho no Egito, que ele não era um escravo no Egito, ele era da elite do Egito, ele pede para os irmãos, quando vocês saírem do Egito, leva meus ossos para a terra que Deus prometeu a nossos pais. Era um homem que enxergava os homens como homens e não como árvores. Mas veio de uma família que eu não gostaria de nascer nela, que é a família de Jacó. A Bíblia mostra a história de Jacó, Gênesis 37. Gênesis 37 eu acho muito engraçado. Achei, né, que eu estava estudando, nunca tinha percebido isso. Achei essa semana. Gênesis 37. Olha só. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Ponto. Aí conta a história de José. Esta é a história de Jacó. Tendo José. Opa, escreveram errado aqui. Erro de digitação. Não. Por quê? Porque Deus quer contar a vida dele através de mim. Amém? A população que mora na Terra no ano de 2014 vai saber de Deus vendo a minha história.
E nós ficamos sabendo da história de Deus com alguém que nos falou há alguns anos atrás, uns 20 e tantos anos, 30 anos atrás, né, Marinaldo? As pessoas ficaram sabendo da vida de Deus pela vida do Filho. Hebreus capítulo 1. O Senhor tem nos falado há muitos anos pelos profetas, hoje tem nos falado pelo teu Filho. Então a história de Jacó, aí conta a história de José. Porque a história de Jacó nem é bom saber. Também estou brincando. Então Deus quer contar a história dele através da minha vida. E eu vou passar por vários episódios na vida que as pessoas vão ver a vida de Deus. A Valéria já foi embora, deu sono, foi tomar água. A Valéria foi quando ela vai na Santa Casa, eu mexi com ela ontem, que era a Miss Santa Casa, né? Ela anda na Santa Casa com coisa, tá andando no shopping. Mas é muito engraçado. Eu falei com ela, Valéria, do shopping, não. Toda bonita, tá feliz. Aí aí tá lá, chega no local, todo mundo, chega as carequinhas, criança, velhos, moças, é triste, fica triste, né? A gente, quem já foi, sabe que não é assim, você vê tudo, pessoa, é difícil. Aí a psicóloga chegou na Valéria, foi conversar com a Valéria, a psicóloga chorou. A Valéria só chorou. Esta é a história de Jesus contando a vida da Valéria. Amém? Vai converter. Irmãos, o dia que nós pegamos o laudo da biópsia foi no dia 23 de dezembro, 24 de dezembro. Aí foi assim, muito chato para nós, lógico, né? Muito chato. Aí depois, passou as festas, nós fomos no médico, amigo da família, que cuidou do pai da Valéria. Ele é radioterapeuta, um senhor de idade, tem uns 80 anos, um médico. E nós sentamos lá, ele gastou mais tempo falando da palavra para nós do que consultando. E ele leu Isaías 58, e explicou para nós que nós somos um manancial no deserto. Para que serve um manancial no deserto? Descedentar as pessoas. Amém? Amém, queridos? E isso ficou no nosso coração. Aí orou por nós e falou, não cobrou consulta, foi a melhor parte, né? Aí, no dia que a Valéria foi lá consultar na oncologia, que chegou, a Valéria foi no consultório dele, abraçou a Valéria, orou para a Valéria. Então nós colocamos isso no nosso coração, que nós vamos abençoar o que a gente... E Deus tem nos abençoado muito nesse aspecto. Então a história de Deus é contada na nossa vida. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, então é muito legal. Amém? Jesus, com 12 anos, entendeu o propósito dele. Aí você aqui hoje, que está enxergando os homens como homens e árvores como árvores, você precisa aprender uma coisa. Que a Bíblia já falou para você que os seus pais são maus. Lucas, capítulo 11, versículo 11. Seu pai não é bom. Seu pai é mau. A Bíblia diz isso. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Está falando ou não que seu pai é mau? Sim. Vós que sois maus, sabe dar boa dádiva aos vossos filhos? Então, realmente, somos maus. Você que convive com seu pai, com sua mãe, você vê os altos e baixos. As negligências, as inconveniências, os erros dos pais. E você também pode cair nas mesmas dificuldades. Tenta minimizar, você vai aprender a minimizar, como muitos aqui aprenderam, eu aprendi.
Mas mesmo o pai sendo mau, ele quis dar boa dádiva aos filhos. Todo pai quer dar boas dádivas aos filhos. O pai que está levando os filhos lá na festa de carnaval, a festa da carne, e fazendo um treinamento, lamentavelmente, a bebida, a sensualidade, ao desgoverno, porque o carnaval ele manifesta como 4 dias de desgoverno. Né? A pessoa pode não desgovernar, mas o sentimento é. Aquele pai não vai ali para detonar os filhos, ele vai ali para dar boa dádiva. Ele vai ali para uma diversão. Ele não tem um sentimento. Só que ele é mau. O homem é mau. Então nós temos que entender que essa questão da sua família, as dificuldades da sua família, você não pode pegar essa área para você. Você tem que olhar para a sua casa com os olhos de Deus. Amém? O benefício da sua família, a bondade da sua família, o que a sua família fez de bom. Normalmente, você pega uma pessoa, ela está focada somente na área ruim da família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. José não fez isso. Amém? Ele não fez isso. Pega a pessoa, ele só olha o lado negativo. Ele olha o lado que Deus não olha. Ele olha o lado que o diabo olha. Olha para sua casa com os olhos de Deus. Amém? Lembra dos teus pais. Às vezes seu pai já faleceu, você já tem 40 anos de idade. Olha, lembra dos seus pais e vê a bondade. Vê aquilo que era bom. O mal deixa lá. Passa a observar uma pessoa que questiona demais o erro do pai, que ele repara demais o erro do pai, e repara demais o erro da mãe, e está sempre colocando. Ele está correndo, ou corre, ou já está praticando as mesmas coisas, os mesmos erros. Bem-aventurado é o homem que não pratica aquilo que condena. Amém? Bem-aventurado é uma pessoa que faz uma boa aventura. A aventura de viver. Viver uma aventura. Amém? Nós precisamos de olhar para os nossos pais e ver a bondade que estava ali. Amém, queridos? Estava conversando com o Cristiano. O Cristiano falou, ontem conversando com ele assim, Luiz, quando Salomão, Deus manifestou a ele pediu sabedoria. Salomão não deu assim, faz um pedido de Salomão. Aí ele... me dá sabedoria. Ele não fez isso. Ele escreve em Provérbios que quando ele era menino na casa de meu pai, eu buscava a sabedoria. Ele ficava observando o pai dele, que o pai dele era sábio. Davi. Isso já estava na vida dele, buscar a sabedoria. Salomão era um homem visionário, desde menino. Ele era filho do rei. Amém? Quando ele pede sabedoria, não foi uma novidade para Salomão. Ele já era sábio. Ele quis aprimorar o que ele tinha. Amém? E a casa de Salomão era uma casa complicadinha. A casa de Davi. Amém? Irmãos, eu preciso de enxergar a bondade dos meus pais, da minha casa, dos meus irmãos, dos meus familiares. Aquilo que não é, você pega lá em Provérbios, quando passares na horta do seu vizinho, na vinha do seu vizinho, vê lá os muros caídos, os boi pastando lá dentro cheio de espinho, cheio de urtiga, aquela planta que é bom para a gente passar na pele, que é bom para a pele. Você observa aquilo e tenha como exemplo. Feche a sua vinha, construa. Aquilo que você viu na casa dos seus pais que não fluiu, mura. Amém? A maioria das pessoas ficam igual Jacó. Pega o caco de telha. Lembra? Jacó não. Jó. Uma vida inteira. Aumentando a ferida. Ele fica vendo o homem como árvore toda a vida. E Deus já passou a mão nele. Só que ele voltou para a aldeia. Sai da aldeia, meu querido. Amém? Ah, meu pai não era carinhoso comigo. Mas você agora vai ser carinhoso com seus irmãos, da fé, com a sua esposa, com seus filhos. Amém? Ah, meu pai era um homem muito irado e bravo. Aí me encorre tudo enquanto é lá. Você não vai fazer isso. E às vezes a gente faz, né? Com as coisas dos pais da gente, né?
Então nós temos que aprender isto. Amém? Então, é olhar o que Deus vê. A Bíblia fala, Gênesis 25, 27, mesmo Jacó era um homem complicado, até que, quando Jacó morreu, na vida de Jacó, como que ele andava? Ele usava a bênção. Você viu a negociação que Jacó faz com Deus lá em Betel? Se o Senhor me abençoar, eu for voltar, e se eu me encher de bens, eu te dou dízimo. Até eu que sou mais bobo. Só que quem estava falando era um homem falando do coração. Aí você vai ver a história de Jacó, ele relacionava com Deus direito. Amém? Com Deus direito, ele relacionava com Deus direito. Quando ele estava velho, curvado, ele abençoou os filhos e profetizou nos filhos. Ele mancava, né? Ele mancava porque o anjo deu nele uma chave de um MMA lá no Vale de Jaboque e ele foi nocauteado, mas a bênção veio. Quer nem saber. Amém? Irmãos, Jacó, Gênesis 25, 27. Gênesis 25, 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Tem uma tradução que fala que ele é simples, outra tradução fala que ele é um homem sossegado que vivia em tendas, e tem uma tradução que fala que ele era pacato. Mas dizem que, não sei hebraico, mais ou menos português, a tradução diz que ele era um homem observador. Ele observava o papai e o vovô. Nada menos que o papai era Isaac e nada menos que o avô era Abraão. Observava o quê? O que ele observava? A vida de Deus. A vida de Deus. Jacó é um homem observador que ficava dentro de casa observando os pais. Porque ele conviveu com Abraão e conviveu com Isaac. Amém? Ele viu o quê? O que ele observou? A bondade de Deus. Amém? A bondade de Deus. A gente fala assim mal de Jacó por brincadeira, mas ele pegou a fama, tadinho do Jacó, quando ele dá um nó no irmãozinho, com a ajuda da mamãe. Mamãe pisou na bola também, né? Mas você vê a jornada, Deus estava com ele, meu amigo. Quem conhece a história de Jacó e vê ele com o sogro, porque na verdade manda ele para um cara pior do que ele, porque Labão era boca quente para fazer rolo. Então assim, a gente brinca falando essa brincadeira de Jacó, mas Jacó é um homem cheio de Deus. Cheio de Deus. Oi? Jacó. Ele ficou um ícone em Israel de Jacó. Eu amei a Jacó e aborreci de Esaú. Então, Jacó, ele tinha lá o seu lado esperto, mas com relacionamento com Deus ele era correto. Amém? Então, ele observava o lado bom dos pais. Amém? Uma coisa linda que aconteceu falando aí nessas observações do bem e do mal nos pais, uma coisa linda que Jacó não praticou na vida dos referenciais dele, do avô e do pai, é que os outros dois foram no Egito. Jacó não pisou no Egito. Jacó só pisou no Egito quando Deus falou assim, que ele não sentiu paz lá em ver José, filho dele, que estava no Egito, já no final da velhice dele. Ele não sentiu paz, ele fez uma tenda numa cidade próxima ao Egito. Aí Deus veio em sonho para ele, para Jacó, pode ir. Foi diferente, porque Abraão, Deus também não liberou Abraão para ir no Egito, ele foi. Isaac, ele não liberou, ele foi. Esse erro Jacó reparou na vida dele. Ele não desceu ao Egito. Até que Deus falou assim, pode ir. Observação linda. Irmãos, Jacó observava a vida de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Seu pai, que era incrédulo, que não gostava do evangelho, tinha aversão aos crentes. Aquele dia que você nunca esqueceu, que ele chegou na sua casa com uma bala, com chocolate, com um carrinho,
com a boneca. Foi a única vez que ele fez isso. Te abraçou e te deu um beijo e um sorriso. Ele não fazia isso. Esse dia foi a boa dádiva e o dom perfeito que vem de Deus. Então, aquele dia que seu pai, aquele dia que você não esquece, que aconteceu um episódio do seu pai, da sua mãe, ou vários episódios, isso é bondade de Deus. Amém? Deus combate a maldade dos homens derramando bondade no coração dos homens. Porque senão essa terra já tinha pegado fogo há muito tempo. Se Deus não tivesse derramando bondade no coração do ímpio. Amém? Oi? Eu passei assim, minha vida toda questionando por que eu tinha aquele pai, que ele não era o pai que eu queria ter, né? Meu pai, a vida toda agrediu a minha mãe. Então, assim, e eu sonhava, eu via os pais carinhosos, abraçando os filhos, e lá em casa a gente era o contrário, a gente tinha agressão. E aí, 15 dias atrás, ele tinha me agredido minha mãe, e eu não estava conversando com ele. E eu fiquei 15 dias apanhando por não conversar com ele. Mais raiva ele ficava, mais ele me batia. Aí um dia ele chegou de manhã, ele não bebeu, e chegou perto de mim, me abraçou. Ele foi tudo aquilo que eu queria que ele fosse naquela manhã. E aí eu liberei perdão pro meu pai. Amém. E meu pai faleceu. Então, assim, eu tive uma experiência. Se eu não tivesse liberado perdão para ele, eu não ia ter aquele carinho. E eu lembro do último beijo do meu pai. Foi quando eu senti que a gente sonha, né? Todo filho lembra do cheiro do pai. E eu lembro que eu respirei fundo e adorei tanto aquele carinho, tanto aquele beijo. E eu esqueci todas as ruindades que ele fez para mim. E eu nunca mais vi ele. Glória a Deus. Irmãos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, desde que nós convertemos, nós estamos caminhando para Jerusalém. Então, portar com temor esse período, porque nós temos um Pai. O Marinaldo disse, eu anotei aqui também, Deus tinha vários nomes no Velho Testamento. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré, Jeová. Então, Shalom, cada coisa que acontecia, se colocava o nome em Deus. Jeová isso, Jeová. No Novo Testamento, ele abre mão de todos os nomes e assume um só: Pai. Amém? Pai. 240 vezes, eu acho, cita a palavra Pai relacionada a Deus no Novo Testamento. E 247, outros, sim, é meu filho. Então Deus abre mão de todos os títulos que ele tinha. Eu sou, estrela da manhã. E ele usa o termo Pai. Pelo tempo que nós estamos caminhando, o Deus que nos cuida, nós vamos para um local. Então nós vamos caminhar com temor. No versículo 18 diz assim: sabendo que não mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Às vezes nossos pais passou para nós um fútil procedimento de várias coisas, não todas. Às vezes alguns ensinos que nós aprendemos na nossa casa foi fútil. O que é coisa fútil? Sem valor, vazia. Quando o nosso novo pai nos compra com um sangue precioso, nós vamos caminhar para a terra com essa marca no nosso coração, contando a história de Deus. Essa é a história de Jesus. Valéria foi para a Santa Casa e pregou para a psicóloga. É a história de Jesus. Amém? Amém? Então, o que você vai olhar na sua família? Qual o olho que você vai ter? Na boa dádiva, ou o dom perfeito que vem do Pai das Luzes, ou o fútil procedimento? O que você vai reparar no seu pai e na sua mãe? A boa dádiva e o dom perfeito que seu pai tinha. Você nasceu, meu querido, numa casa. Seu pai amava sua mãe no início, na juventude. Seu pai não casou com um revólver aqui, não. Sua mãe também não. Eles tinham sonhos e sonhos.
O diabo que entrou no negócio e avacalhou tudo. Seu pai deixou sua mãe, seu pai foi ruim para sua mãe, é porque ele está dominado, né? Mas quando ele namorava sua mãe, ele amava sua mãe. Quando eles começaram, eles eram apaixonados. Eles tiveram lua de mel. Eles falaram, eu te amo, muitas vezes um para o outro. Ligavam, há 50 anos atrás, não ligava falando, passava mensagem, não. Era o vivo e a cor. Mandava carta. Só que o diabo roubou deles. Então você não nasceu errado, não. Amém? Você não é um acidente de trabalho, não. Tinha amor ali. Toda a boa-dade, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Se seu pai casou lá no Espiritismo, não se iluda. Casamento é de Deus. É de Deus. Amor vem de Deus, o diabo não ama ninguém. Seu pai amava sua mãe amava seu pai, e saía coraçãozinho para tudo enquanto é lado, quando eles viam um ao outro. Só que o diabo entrou no negócio e atrapalhou tudo. Quase que 100% dos casamentos começa assim, cheio de sonhos, de amor, de paixão, na jornada que atrapalha. Quando você nasceu, seu pai ficou todo feliz que você nasceu. Contou para os amigos, lá em casa nasceu um meninão. Você precisa ver minha filhinha. Eu ligo para o Ricardo de Queluzito. Ricardo, só fala da Isabela. Ele está cheio de alegria. Seu pai elogiou quando você parece comigo. Oh, mas ele parece tanto. Não é amor? Parece comigo. Ah, sim, parece. O banco do olho parece. Só, amados, que o negócio avacalhou. O diabo entrou. Botou ventilador na farofa. Botou pimenta na farofa. Atrapalhou tudo. E você ficou na labuta, enxergando o homem como árvore. Mas depois veio e passou a mão em você, você ver com discernimento, com clareza. E você vai formar uma outra família, cheia de Deus. 1 Coríntios 15, 49 fala assim, falando de Adão, quando 49 fala assim, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Eu pareço com meu pai, pareço com minha mãe. Mas eu pareço com Jesus. Amém? Então, o que você vai reparar do seu pai e da sua mãe e dos seus irmãos? A boa dádiva ou o fútil procedimento? Porque nós temos que reparar a boa dádiva. Amém, queridos? E se você reparar demais os fúteis procedimentos, você vai praticar as mesmas coisas. Bem-aventurado é o homem que não pratica aquilo que condena. Amém? Observa o bom, fala do bom, larga o ruim lá. Tenha os olhos de Deus com seus pais. Amém? Mesmo que você está sentado aqui, na minha idade, com 51 anos, seu pai até faleceu. Começa a olhar o lado bom do seu pai, para você multiplicar isso dentro do seu coração. Amém? Amém. Deus quer. Eu estava estudando, o irmãozinho falou sobre Karl Marx, né, que é o fundador do comunismo. Ele falou que para as pessoas terem cuidado de pegar e não jogar fora a água da banheira e o neném junto. E às vezes tem gente que faz isso com os pais. A bondade dos pais e da mãe, ele joga fora por causa das maldades. Joga tudo fora. Joga tudo fora. Condena tudo. Amém? Precisamos de olhar a bondade. Você não precisa de ficar esfregando caco de telha na sua pele. Você tem a segunda unção. Você não vê mais o negócio ofuscado. Homem como árvore. Você já vê diferente. Amém? Você está na segunda unção agora. Acabou. Uma parte você aprendeu em casa. E agora está aprendendo com Deus. Amém? Você é a família bendita do Senhor. Amém, queridos? Você não precisa mais ficar vivendo o que você vivia. Essas lamentações. Ah, minha família é complicada. Eu tenho medo de casar porque eu não vi casamento. Irmãos, você viu o casamento sim. Você viu na igreja o casamento.
Você está vendo na igreja de casamento. Amém? Ah, meus irmãos, nas reuniões, nos retiros, os irmãos vão lá pedir perdão. Isso é a boa dádiva. Somos maus. Jesus já te falou que o seu pai é mau. E se você, quando for pai, você vai ser mau também. Mas sabe da boa dádiva ao seu filho. Amém, queridos? Aí as pessoas têm muitos problemas, né? Pessoais, emocionais. Amém? Emocionais. Autoestima baixa. Alta, baixa estima, não é isso que fala? Assim? E alta, autoestima. Baixo e alta, né? O que é autoestima? É a maneira que você se vê. Como eu me vejo? Me vejo para cima. Amém? Eu me vejo para cima. Tem gente que não vê para cima. Tem gente que vê ela mal. E é tudo. E ela complica em tudo. Até no cabelo. O cabelo que Deus me deu. Não está errado essa chapinha não, viu? Pecado não. Mas é o seu cabelo, meu querido. Fica com ele. Né, Valéria? Você tirou o seu para lavar, né, Valéria? Amém, queridos? Como você se vê? Como você te vê? Aí você começa a reclamar da família que você nasceu, porque você vê algumas pessoas que nasceram de pais que têm condição financeira boa, que aquele seu amiguinho, ele estuda num bom colégio, ele viaja nas férias, você não faz isso, que você tem que ralar. Seu pai, para fazer compra, é uma labuta porque o dinheiro é curto. Você não tem uma casa bem adequada e às vezes tem uns irmãos da igreja que tem, aí você vai se complicando. E assim, tem isso, não tem? Aí aquele irmãozinho que vai na praia, ele se complica também, porque os amigos dele vão para os Estados Unidos, ele não vai. E as proporções vão aumentando. Porque o coração não é resolvido. Não aumenta a proporção? Aumenta as proporções. E ele vai vivendo essa mágoa do coração. E vai desenvolvendo isso. Eu não tive sorte na vida. Porque isso é coisa de mundo. Pega um cara rico, vai falar dele assim. O cara lá, o dono do supermercado da esquina, o cara se deu bem na vida, né, rapaz? O cara tá bem, né? Ele tá querendo falar o quê? Que o cara é rico. Aí o bem do cara é que ele já separou da esposa, já tá brigando com a outra, os filhos não gostam dele, brigam por causa do dinheiro dele, e ele se deu bem na vida, né? Muito bem que ele deu na vida. Não é assim? Ele se deu bem na vida. Esse é o padrão do homem, né? Mas aí você tem que olhar para você e saber que você é uma manifestação da bondade de Deus. Quando nasce alguém, uma mulher fica fecundada, mesmo no relacionamento extraconjugal, que teve um relacionamento sexual, não foi só o óvulo e o esperma que gerou vida. Teve um sopro ali. Ou não? Porque senão não fecundava. Não fecundava. Nascia nada. Só massa. Houve um sopro. Porque nós conhecemos irmãos lindos, queridos, hábeis, que vieram de um relacionamento extraconjugal. E são cheios de Deus, são prósperos, são habilidosos. Nós conhecemos gente assim. Deus abençoou lá no ato. Deus não abençoou o ato, mas aquele óvulo foi soprado com o sopro de Deus. Ou não? Estou equivocado. Onde há vida, há bênção. Nós temos que olhar para a nossa vida e ficar feliz com a nossa vida, mesmo na família que você nasceu. Você não depende só do seu pai, você depende de Deus, meu querido. Deus é um Deus que abre porta, e nós vemos isso na vida de irmãos que estão na igreja, que são de famílias simples financeiramente, e Deus começa a abençoar a vida deles, a abrir porta para eles, e eles são homens hábeis. São homens hábeis. E Deus derrama no coração deles habilidade para quebrar o bloqueio. Eu quero até testemunhar de um irmãozinho aqui, que é o Daniel.
Você está aí, Daniel? O Daniel, uma conversa que teve comigo, foi para Viçosa. Viçosa é o lugar bom para pecar, né, Daniel? Não precisa ter dinheiro. Você tem festa de segunda a segunda, diz ele. Com dinheiro ou sem dinheiro dá para ir, não dá? E beber todas. Não é assim? Não precisa de dinheiro. Viçosa, aproximadamente, tem 15 mil estudantes na cidade, não é? Nós um dia fizemos umas contas lá, foi mais ou menos por aí. Mas vamos botar 10 mil, vamos pôr 10 mil. 10 mil jovens longe de casa. Amontoados num lugar só. Sem pai e sem mãe. Do jeito que o diabo gosta. Aí ele me falou uma coisa. Sabe o que ele me falou? Falou assim, ele hoje está formado, né? É um engenheiro. Engenheiro elétrico, para ligar na tomada. Engenheiro eletricista, não é isso, Daniel? Aí me falou assim, ele deu muita crise lá, deu pane, mas ele sabia de uma coisa lá na vida dele. Eu não posso errar muito. Não é isso, Daniel? Ele não podia errar muito. Às vezes ele não sabia se ia ter outra chance. Amém? E não errou muito, não. Deu os panos lá, mas não errou muito, não. Irmãos, e nós conhecemos irmãos do nosso meio que saiu de uma família muito crítica, questão financeira, família atrapalhada, e que conseguiram, em cima de milagre, de porta aberta, de bondade, de dom perfeito, que estão se tornando, ou já são pessoas assim, em evidência, que eu falo, não é financeira, é em evidência na sociedade, amém? Porque esse negócio de financeiro não quer dizer muito, a gente sabe disso. Mas em evidência, pessoas de bem, de habilidade, amém, queridos? Eu quero citar aqui também, não está aqui, o Michel, Amanda, né? Perdeu os pais novinhos, não é isso? Só o pai, os pais não, o pai. E eles são assim, ordenados. Eu estou citando exemplo que está na minha frente aqui. Amém, queridos? Irmãos, a boa dádiva está na sua casa. Mesmo que é um lar atrapalhado. Se você começar a enxergar os homens como homens mesmo, com discernimento, não tem limite para você. Só Jesus. Esse limite aí. Porque nós conhecemos famílias ordenadas, organizadas bem financeiramente, que filhos quiseram se complicar e conseguiram se complicar e atrapalhar o processo deles. Conhecemos, às vezes pegamos parentes e começamos a olhar que isso acontece. No Salmo 139, a Bíblia diz assim, olha que legal, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior. Olha, o seu emocional. Deus formou. Tem irmãos que são mais agitados. Né? Tem um irmãozinho aqui que ele é muito engraçado, que é o Dedeco, né? Ele é rápido. Ele disse que hoje de manhã estava ele com uma panela na mão grande e o filho dele com uma panela pequena, é verdade? É? Ensina, discipulado isso aí, tá? Deus formou o interior das pessoas. Elas não mudam. Elas aperfeiçoam, mas com esse ímpeto, né? Quando foi internar o Pedrinho, aí me falaram, não, tem que ver, não, porque amanhã nós vamos, não, vai ter que conversar com o irmão dele. Irmãos, isso foi à noite, quando foi de manhã, 6h30, né, mais ou menos, ele me ligou, Luiz, o Pedrinho já está aqui dentro do carro, já conversei com o irmão dele, estou levando ele para o centro de recuperação. Não, havia um processo, mas eu ia demorar, conversar com o irmão, ele já conversou com o irmão do rapaz, foi lá, pegou o rapaz no dia 6 horas da manhã para ir num bebê e passou em vez de cá, estou ligando, já estou indo aqui para coisa. Esse temperamento dele que Deus criou, formaste o meu interior. Deus formou o interior dele e o meu. Eu sou mais comedido, preciso de pessoas mais comedidas. Mas se todo mundo for comedido, o negócio não anda, você concorda comigo? Aí pega um homem de flash, aí eu falei com ele o detalhe do irmão, tá? Ele fez o certo, só que rápido. Amém? Então, Deus faz o inteiro. Eu não gosto do meu jeito. Meu irmão, que isso? Deus formou você assim. Você tem que aperfeiçoar. Eu não posso separar demais, eu tenho que me aperfeiçoar, ser um pouco mais rápido, mais prático, e ele tem que ser menos rápido. Amém? Deus fez você assim.
Você não pode ser como o outro. Não vai, uma que não vai dar certo. E outra você vai viver frustrado a vida inteira. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Aí ele dá um elogio particular a ele, né? As tuas obras são admiráveis. E o mais lindo disso, e a minha alma sabe muito bem. O meu emocional sabe que eu sou filho de Deus, que Ele me formou dessa forma. E eu estou muito feliz com isso, porque eu sou bonito pra valer. No finalzinho, aleleu, glória a mim. Autoestima. Davi falou aqui, as obras dele, ele está falando dele, aí as tuas obras são admiráveis. Era ele, no mínimo, né? E a minha alma sabe bem, o meu emocional sabe que Deus fez uma coisa boa. Eu. Amém. Porque agora eu vejo as árvores como árvores e homens como homens. E não vou voltar para a aldeia. Amém. E a minha alma sabe muito bem disto. Que Deus é bom de serviço e me fez. Irmãos, é tudo que Deus quer ouvir de você. Abel. Diz a Bíblia que o testemunho fala até hoje. O testemunho de Abel fala até hoje. Diz a Bíblia. Por quê? Abel era extremamente resolvido. E o sacrifício de Abel subia. Abel era grato a Deus. Uma pessoa complexada, mal resolvida no interior, ela é grata a Deus? Nunca que é, porque ela não é resolvida. Sabe o que a Bíblia fala? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Por que Deus não diz assim? A gente até prega para os outros assim. Se Jesus te libertar, verdadeiramente sois livres. Se Cristo te libertar, verdadeiramente sois livres. Mas a Bíblia fala, se o Filho. Quando eu tenho clareza da paternidade de Deus, eu sou um homem livre. Amém? Eu não fico olhando o fútil proceder. Eu vejo que lá na minha casa, Deus me deu alguns ensinos dos meus pais que me ajudam até hoje. Amém? Então eu vejo a bondade. E eu vou me resolvendo ao longo dos dias. E eu sei que eu sou filho de Deus. Eu entendo sua paternidade. E o que o diabo quer fazer com você é apagar a paternidade. Jesus foi batizado. E veio uma voz do céu. Foi 3 vezes que Deus não usou ninguém para falar. Ele mesmo fala e Deus... Opa, um trovão, o que aconteceu? Foi quando Jesus foi batizado, quando Jesus apareceu no meio de Moisés e Elias, e um dia que Jesus estava orando, o Pai me glorificará, tá? Aí eles perguntaram, Deus falou assim, eu já o glorifiquei. Houve uma voz assim que o pessoal ficou assustado. Mas quando Jesus foi batizado, qual que veio a palavra do céu? Este é o meu filho amado, no qual eu tenho muito prazer. Amém? Saindo dali, o texto diz, saindo dali, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Chegando lá, o diabo falou para ele o seguinte, se és filho de Deus, o diabo quer minar, quebrar, atrapalhar o que você tem no coração de paternidade. Desde lá da sua família, de você ter problema com seus pais, de você lembrar de alguns fatos que marcou sua vida, que você ficar triste de ter vivido na família que você viveu, até chegar aqui no Senhor e você da crise da paternidade de Deus. Você acha que você não é um dos filhos. E o diabo, por 2 vezes na tentação, ele fala para Jesus, se você é filho de Deus, porque ele estava com fome, 40 dias. Aí Jesus testa se realmente é filho de Deus. Alguém assistiu Paixão de Cristo? Você lembra quando Jesus estava lá, tomando um couro? A cena é forte. Você lembra um detalhe muito interessante que o diabo aparece? Lembra que o diabo aparece? Com o neném no colo? O diabo tem filho naquele filme.
Quando eu vi aquilo, eu discerni o que o Mel Gibson quis falar. Ou o que a cena quis falar. Se ele não quis falar isso, eu entendi isso. O diabo estava com o neném no colo. No mínimo é um diabinho, concorda? E feinho, tadinho. Querendo dizer assim, eu sou pai e tenho um filho. E dele eu cuido bem. E seu pai não cuida bem de você. Você está tomando mau couro aí. Pega o filme e põe naquela parte lá para você ver. Quis falar isso. É isso mesmo. Jesus foi suou sangue. Porque ele ia para a cruz. E ele sabia que ele era o próprio pecado. E a agonia dele que ele ia perder o pai. Pai, por que me abandonaste? Irmãos, o diabo trabalha na sua vida. Desde pequenininho. Te julgando contra seu pai, contra sua mãe. Porque isso bloqueia a vida das pessoas. Aí você vai ter dificuldade de fazer uma casa estável. Porque você aprendeu desde pequeno a luta pela sobrevivência, arrumar seu espaço com força, com grito, porque na sua casa teve que ser assim, você aprendeu assim. Aí você começa a ter problema conjugal, porque você está querendo seu espaço no grito. É ou não é? Porque você perde a paternidade e perde a paternidade de Deus. E que Jesus nunca perdeu. E o diabo pelejou com ele para roubar a paternidade de Jesus. Jesus entrou em crise de paternidade. Verdade? E Jesus nunca perdeu. Era forte isso em Jesus. Ele citava meu pai, meu pai, meu pai e meu pai e meu pai. Meu pai me enviou para isso, meu pai me chamou para isso, eu falo que meu pai me fala, eu ouço meu pai. Se eu não levar você para o meu pai, você não vai para o meu pai. E foi assim meu pai o resto da vida. E a nossa crise, meu irmão, o que a Eva testemunhou, a crise, ela deve ter sofrido muito. Essa crise de pai, né? Tudo que nós queremos na nossa vida é um pai para admirar. Não é assim? Mas põe os olhos de Deus na vida do seu pai, porque ele tem tanta coisa boa. E ele amava a sua mãe. Seu pai não casou brigado com a sua mãe. Vou casar com você. Não, seu pai amava. Irmãos, o diabo avacalhou a sua casa. Tem que entender isso. Roubou da sua casa. E você não pode transferir a culpa para o seu pai. Porque senão você corre o risco depois de seu filho começar a ter problema com você também. Você fica reparando. Eu vou contar um caso aqui. O Dedeco era chato com os nossos filhos, não era, Valéria? Com os irmãos, tudo. Não é chato, tá? Eu estou usando a palavra chato aqui, mas ele era muito brincalhão e ele, assim, muito amoroso com nossos filhos, né? O chato aqui, que ele gostava de brincar. Esses meninos, outras meninas. Mas ele é muito amoroso com nossos filhos, muitíssimo amoroso. Né? Então ele exigia esses meninos e ficava assim. Aí o Asaf veio. Quando o Asaf começou a caminhar, teve um dia que o Asaf entrou dentro da lixeira. Aí eu chamei ele assim, bem feito. Asaf pequenininho. Aí, não é, irmãos, eu estou falando isso dele, mas ele não é. Ele foi muito amoroso com nossos filhos. A gente sabe disso, né? Não, é carinhosa, né? Aquela exigência dele. Ele assim, chora, você conta uma situação desagradável sua para ele abre a boca a chorar. A gente sabe que ele é assim, né? Uma pessoa bem presente na nossa vida nesse aspecto, né? Né, Dedeco? É verdade. Aí, você lembra do dia que o Azar está dentro da lixeira, que eu chamei assim? Lembra? É pequenininho, dentro do lixo. Aí, ó, bem feito. O que nós reparamos demais, temos a tendência de praticar. Amém? Então começa a observar diferente. Davi falou assim: a minha alma sabe muito bem. O meu interior é resolvido. Eu gosto do meu jeito. Amém? Sei que o meu jeito exagera às vezes. Eu preciso de bater nele porque é para ele voltar, né, para o curso. Mas Deus me criou. Eu gosto do jeito que eu sou. Amém? Eu gosto do jeito que eu sou. Eu acho o melhor jeito do mundo é o jeito que eu sou. Amém? Eu tenho que ser resolvido, meu querido, para me viver e ter uma casa estável e manter minha casa estável. Feliz com o que eu tenho, feliz com o que eu sou, feliz na família que eu nasci, feliz dos irmãos que eu tenho. Amém? Amém. No Salmo 119, 73, fala assim: as tuas mãos me fizeram. Jó 31, 15, se eu fui formado pelo Senhor no ventre da minha mãe.
Antes que o Senhor me formasse, o Senhor me conhecia por nome. Gálatas fala, Jeremias 1, 4, 5, né? Gálatas fala que antes de eu nascer, nos tempos eternos do propósito de Deus. Irmãos, quer ler os textos? Seria bom ler os textos. Salmo 119, 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. As tuas mãos me fizeram. Salmo 32, 2. E em cujo espírito não há dolo. Amém. Está relacionado com o emocional. Jó 31, 15. Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Amém. Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Jeremias 1, 4, 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém. Amém. Irmãos, você não é fruto de uma relação sexual qualquer. Amém? Não é. Houve um sopro de Deus e nasceu você. Não importa a casa, não importa o pai e a mãe. Nasceu você. Amém. Deus soprou. Deus me conhece por nome antes da fundação do mundo. A minha alma sabe bem. Você precisa saber disso. Isso vai resolver 100% dos seus problemas emocionais. Amém. E você vai chegar diante do espelho e vai dizer: Deus sabe fazer as coisas. Irmãos, isto é muito sério. Não se iluda. Os problemas da terra estão muito relacionados às questões familiares, de paternidade e maternidade. Então Deus quer resolver isso na igreja, porque estamos na segunda unção. Amém? Muitas coisas aprendemos em casa, mas veio a igreja de Jesus. E Deus passou a mão nos nossos olhos. Falou assim: não volta para a aldeia. E você vai discernir as coisas. Você agora já diferencia as coisas com mais clareza. Você não precisa de ficar sofrendo, porque a vida lhe castigou. Às vezes você passou mais luto do que outro. Às vezes você está passando, você, puxa vida, isso está acontecendo comigo. Nunca pensei de passar por um problema deste. Quando a Valéria adoeceu, às vezes isso na minha mente. Né? Agora não tem isso não. Não estamos felizes, mas estamos felizes. A alegria nos tem. Às vezes você pensa: puxa vida, a minha casa está dando um problema demais. Não aconteceu isso, não sei como que eu vou fazer. Ou você se: puxa vida, a minha vida é tão difícil. Meu Deus, tem gente que tem tanta sorte. Eu não tive sorte. Irmãos, Jesus estava reunido, os discípulos estavam reunidos, e Tomé falou assim: eu só creio se eu botar o dedo na ferida de Jesus, na mão dele, ele pegou o cravo. Do contrário, eu não creio. Ele levou um susto e uma vergonha ao mesmo tempo. Parece paz, irmãos. Tomé, põe a mão aqui. Se é necessário isso. Não se iluda. Deus não projetou o mal da sua casa. Mas Deus transforma a maldição em bênção. E se você começar a contar a história de Deus na terra, esta é a história de Jesus. Se você contar a história direito, tem gente que vai precisar de colocar a mão na sua ferida para crer. Você na escola tem uma pessoa mal, deprimida, querendo morrer, revoltada, caiu na droga. A droga já não resolveu, quer outra coisa. Aí você chega e conta a sua
história da sua família. E fala do teu pai, da tua mãe, como você viveu. Uma tragédia, dá um filme. A pessoa vai pôr a mão na sua ferida. E pode crer. Você fala assim, querido, você não precisa de viver essa vida, porque eu não vivo isso. Eu tenho outra vida. Eu tive que trabalhar aos 12 anos. Eu não tinha material escolar. Meu pai não tinha dinheiro, porque também não queria ter. E era uma luta para me estudar, mas eu estudei. Eu formei. Eu tinha que estudar e trabalhar. Era muito difícil, sofri muito, mas hoje eu estou formado. Eu já casei, eu tenho 2 filhos, estão estudando, estão bem. Já comprei um carro, meu marido é muito joia, minha esposa é muito joia. E você contou a ferida, só eu vivi isso. Meu pai morreu, eu era pequeno. Na hora que eu mais precisava do meu pai morreu. Meu pai furou comigo, morreu. Meu pai separou quando eu tinha 5 anos. Mas eu não parei aí. A minha ferida é essa. Põe a mão aqui para você ver. Eu chorei muito. Mas eu não parei nisso. Eu decidi contar a história de Jesus para as pessoas na minha vida. Crê. Você não precisa. Você vai falar para o seu amigo, você não precisa de viver isto. Tem outra vida para viver. Amém? Tem uma vida boa para viver. Aqui eu vivo. Amém? Deus não te chamou para ficar sentado nessa cadeira gostosa e eu em pé aqui falando no seu ouvido e você ouvindo, achando lindo eu falar e sair daqui aborrecido com a sua vida. Porque quinta-feira, quarta-feira você vai para casa e lá não está legal. Deus não te chamou para isso. Porque eu também não fui chamado para ficar em pé aqui 1 hora falando para você. Amém? Você tem uma vida linda para contar para as pessoas. E as pessoas pôr a mão na sua ferida e crer. Amém? E viver o que você está vivendo em Cristo. Ninguém tem história bonita, meu querido. A vida é má. Jesus falou, os dias são maus. Você não é um sozinho sofrendo na terra. Os problemas das pessoas mudam. Não é igual o seu às vezes, mas elas também têm problemas. Amém? Que Deus possa falar para você e você repetir o Salmo 139. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe disso. Amém. Você sofre se você quiser. Essa é a palavra da vida de Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Nós queremos isso para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos confessar nossa tristeza e confessar também a nossa alegria. Amém? Deus sabe que você precisa de chorar, mas isso é só um pouquinho, porque você não vê homens mais como árvores mais. Você já está livre disto. Amém, amados? Eu queria, se você está assim, mal nisto, precisa de ajuda nisto. Às vezes você não consegue se posicionar com Deus porque é tão confuso para você. A gente sabe disso, irmãos, que às vezes tem pessoas que têm... Não é vergonhoso. Você precisa de oração, ou até de falar, precisa de organizar. Quem não queira falar, se ora para mim. A igreja está aqui para orar para você. A igreja de Jesus, nós estamos na mesma situação sua. Eu também. Tem coisas que eu preciso sempre estar resolvendo. De questão familiar, a gente sabe disso. Amém? Às vezes você quer que a gente ore para você. Você pode levantar sua mão, vir aqui, ou pedir o irmão do lado. Pode vir aqui também. Se você quiser falar, testemunhar, temos tempo. Amém, amados? Nós já estamos aqui para isto. Talvez você não consiga coordenar a sua vida por causa dessas coisas do passado bagunçado. Irmãos,
vão passar a mão nos seus olhos. Amém? E você quer contar a história de Cristo na sua vida. E nós vamos ministrar isso. Os irmãos que quiser vir aqui, pode vir. Os irmãos que não quiser, pode falar para o colega do lado. E ora aí mesmo. Ou testemunhar. Amém? E nós vamos orar. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica à vontade.